Vamos ver como gerar uma tabela de chuvas mensais e anuais a partir de dados do banco de dados Hidroeb da Agência Nacional de Águas. Então, e a gente vai fazer isso utilizando o software Hidro, que é fornecido pela própria ANA, né, Agência Nacional de Águas. Primeira coisa, acessar o site da ANA, o endereço www.ana.gov.br. Essa é a página principal da ANA. Vamos lá no final da página. Nós temos aqui o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, o SNIRH. E aí a gente vai vir aqui, tem um link aqui, Hidroeb. Então a gente vai clicar aqui. E aí nós vemos aqui, somos levados aqui para esse site, onde tem aqui uma apresentação do banco de dados Hidroeb. E temos aqui do lado esquerdo um menu com algumas ferramentas aqui. Primeira coisa, vamos aqui em Downloads. Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho aqui o instalador do Hidro, que é o programa que eu vou mostrar aqui, que eu vou utilizar. Então você pode clicar aqui e fazer o download desse instalador. É um programa leve, simples, fácil de instalar, não tem nenhum problema. Então podem fazer o download dele. O outro arquivo é o inventário. O inventário tem a lista das estações, todas as estações que tem na Hidroeb. Ele é atualizado frequentemente, né? Então você pode, é um arquivo MDB que você abre no Access, que é um programa da Microsoft, para poder selecionar dados. Você pode obter no inventário uma lista das estações e pesquisar por estações. Tá? Essa é uma maneira de fazer uma busca, mas o que eu acho mais prático é aqui pelo mapa. Pelo mapa, ele vai mostrar aqui o mapa do Brasil, e essa nuvem aqui de botões, cada um deles é uma estação de medição. Pode ser estação hidrológica, pode ser de chuva ou pode ser de vazão. Tem isso para o Brasil inteiro, esses postos. Aqui a gente tem dados da própria, estações que são da própria Agência Nacional de Águas, mas também tem coisas de agências estaduais, tem dados de postos que são operados por empresas de geração de energia, de saneamento. A gente tem diversas fontes de dados que estão reunidos aqui nesse banco de dados. Bem, aqui a gente tem dois tipos de postos que o botão é diferente. Você vai ver que no caso de chuva a gente tem esse botão aqui que é uma nuvenzinha. E a gente tem um outro botão aqui que tem duas linhas onduladas. Esses botões aqui são de postos de medição de nível da água e vazão nos rios. Tá? Então, na medição de chuva, se eu clicar aqui, vai abrir essa janelinha, a gente tem aqui as informações do posto. Então, a bacia que ele está localizado, o município, quem é o responsável, o tipo de posto, no caso pluviométrico, que é o que interessa para a gente, qual é o código do posto, e coordenadas, quais os equipamentos, quais as medições que são feitas nesse posto, tudo isso está relacionado aqui. Quando é que começou a medição, tem essas informações aqui. Algumas vezes, se eu clicar num posto, vai aparecer a informação de mais de um posto. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho esse daqui. Normalmente acontece que quando você tem um posto fluviométrico, que é a medição de vazão, às vezes você tem junto um pluviômetro que faz a medição da chuva. É o caso aqui. A gente tem, aí aparece aqui em cima 1 de 2. Então, o primeiro é um posto pluviométrico, tem as coordenadas, tem aqui o código dele. Se eu clicar nessa seta aqui, eu vou para o posto fluviométrico, que tem um outro código, né? Então, tem o mesmo nome, o posto, está localizado no mesmo lugar, mas ele tem, um é dado de chuva e o outro é dado de vazão, ou nível d'água. Muito bem, eu posso vir aqui por aqui então, selecionar, escolher o posto próximo do local que eu tenho interesse, mas não é por aqui que a gente faz o download dos dados. O download é feito aqui em séries históricas. Eu venho aqui no menu à esquerda, séries históricas, e aí ele abre essa janela, a gente vai pesquisar aqui. Tipo de estação pluviométrica que a gente quer,
código da estação. Vou baixar aqui a estação 2245000. Tá? Eu tenho que colocar aqui o código dela. Normalmente tem um 0 aqui na frente. No mapa anterior, o código ele mostra o código sem o 0 aqui na frente. Agora você coloca aqui o 0. Você pode pesquisar por município, por bacia, por rio, mas se você já sabe o código, digita aqui, consultar, ele vai abrir para mim aqui embaixo, aparece aqui o posto, é o posto Santa Rita do Sapucaí, é uma estação pluviométrica, marco ele, e aí tem 3 tipos de arquivo que eu posso baixar. O arquivo Axis, que é um .mdb, o arquivo texto e o arquivo Excel, para abrir no Excel, que é o CSV. Como eu vou usar o Hydro, eu vou baixar o MDB. Então, cliquei aqui, marquei o posto, baixar arquivo. Faço o download, né? e aí vou pegar esse arquivo e vou abrir esse arquivo. Bem, é um arquivo compactado, então vou descompactar. Vem sempre com esse nome aqui, medições convencionais. Extrair aqui. Aí ele vai tirar para mim, vai descompactar um outro arquivo compactado. Chuvas do posto 02245. Descompacto isso aqui, novamente. E aí a gente vai ter aqui, agora sim, o arquivo MDB. Chuvas do posto 02245. Muito bem, com isso eu posso então abrir o programa Hydro. Então vamos procurar ele aqui. Hydro 1.4, que é a versão mais atual. Muito bem. Agora ele pede uma conta e uma senha. Então, aqui a conta sempre é Hydro e a senha master, minúsculo. Então, Hydro e master. Ok. Aí ele vai abrir essa janela aqui. Muito bem. A primeira coisa a fazer é importar os dados do arquivo que a gente baixou. Então, o Hydro ele serve como um banco de dados. Você armazena os dados que você importa, você faz o download lá da página da HydroWeb e faz alguns cálculos, gera alguns gráficos que são interessantes. Então, vou mostrar, primeira coisa eu vou importar. Importar, abre essa janela. Então, eu vim aqui, deixa eu voltar. Sistema, importar. Abre essa janelinha aqui, eu clico nesse botão, vou lá no posto onde eu acabei de fazer o download, esse arquivo aqui, clique em abrir e importar. Ele está importando aqui, ó, importando chuvas, 995 registros. Terminou de importar, fechar. Muito bem, agora eu posso vir aqui nesse menu funções, estatísticas, chuvas diárias. Ele abre essa outra janela e aí eu venho aqui nesse botão consultar estações. Não preciso preencher nada, é só consultar estações. Ele vai mostrar para mim uma lista de estações que eu já tenho aqui no meu, que eu já baixei aqui no computador e já importei para dentro do Hydro. Então, a gente temos aqui o posto que eu acabei de fazer o download, é o 02245. Então, aqui a gente tem dados brutos e consistidos. Os dados brutos, a série é mais antiga. Dado consistido, a série... normalmente, dado bruto, a série é mais extensa, melhor assim. E consistido, ela é menos extensa. Aqui a gente tem, não sei por que, esse dado bruto começa em 41 e o consistido começa só em 82. Não dá para saber qual é o motivo disso. Alguns outros postos, por exemplo, esse outro aqui, a gente tem também dados brutos e consistidos. Os dois começam em 1941, né? E o dado consistido ele vai até 99 e o bruto vai até 2019. É sempre recomendável você utilizar dado consistido. Mas se você tem um período que não tem dados consistidos, então você complementa com os dados brutos. Seria o recomendado a se fazer. Então, usa consistido e o período que você não tem, você completa com dados brutos. Tomando cuidado de
verificar se esses dados brutos, faz uma análise, mesmo que simplificada, nos dados, para ver se não tem nada de estranho nesses dados, erros grosseiros, valores muito elevados, que possam prejudicar, então, o uso desses dados. Marquei aqui os dois, posso marcar os dois, o bruto e o consistido desse posto, dou OK. Ele mostra para mim aqui esse gráfico, primeiro, que são dos gráficos dos totais diários. Primeiro, aqui tá marcado, esse gráfico aqui é dos dados brutos, de 41 a 2019. Eu posso ver também dos dados consistidos, que aí é de 82 a 99, para esse posto. Bem, mas tem outras abas aqui. O que interessa para a gente aqui é os totais mensais. Então, eu tenho aqui, dos consistidos, que vai de 82 a 99, a gente tem esses dados aqui. Então, cada linha aqui é um ano. Aqui à direita a gente tem uma coluna que é o total de cada ano, né, a soma de todos os valores de janeiro a dezembro. Então, cada coluna é um mês e a gente tem aqui embaixo a média de todos os meses. Lembrando que a chuva do mês é sempre o total de chuva do mês. Então, aqui a gente tem a média de todo o período aqui, de 82 a 99. Nos dados anuais, quando não tem valor, né, está faltando algum valor aqui, o dado anual vai ficar em branco aqui. Tem esses valores aqui com asterisco e marcado aqui em azul, e isso significa, a gente tem uma legenda aqui embaixo. O asterisco significa que é um dado estimado e pode ter também uma interrogação. Se tiver uma interrogação, significa que o dado é duvidoso. O que é um dado estimado? É um dado que quem fez uma análise desse dado, antes de colocar aqui no site, identificou que esse dado tinha algum problema. Podia ser um valor muito alto, alguma coisa estava estranha com esses valores, com esse valor desse mês. Ou então podia ser assim, um dia que estava faltando dado e ele preencheu esse dia. E aí, então, ele coloca aqui como sendo um dado estimado, ou seja, porque ele modificou a informação original. Ele tinha certeza que estava errado, então fez uma estimativa de qual era o valor correto e colocou aqui. Se ele identificar que tem algum problema no dado, mas ele não tem certeza, não tem como ele ter certeza, então ele deixa o valor original, mas coloca uma interrogação para dizer que o dado é duvidoso. A tabela do período 41 a 2019, que é dos dados brutos, é uma tabela. Então, eu visualizo, eu vou exportar aqui essa tabela dos dados brutos. Então, eu visualizo a tabela que eu quero exportar, dos valores mensais, venho aqui, editar, copiar a série para. E aí, eu vou colocar, ele vai salvar para mim aqui como um arquivo TXT. 0, 22, 45, 1, 2, 3. Vou pôr esse nome aqui, salvar. Já salvou, vou lá na pasta, ele gerou para mim aqui esse arquivo TXT. Se eu dar um Enter aqui, abrir esse arquivo, é o arquivo, né, texto com aquela tabela, no formato aqui separado por linhas e colunas. Posso marcar essa tabela toda. Marquei toda ela, Ctrl C, e aí vou abrir aqui o Excel. No Excel, venho aqui, Ctrl V. Ele colocou aqui para mim, então tenho aqui a tabela com os dados. Deixa eu marcar aqui, centralizar essas células. Tenho aqui então os valores mensais e a última coluna que são os valores anuais, né? E aqui no Excel, e então a partir aqui desses dados aqui no Excel eu posso fazer cálculos, gerar gráficos com esses dados, né? Fazer uma série de análises com esses dados aqui. Uma coisa importante, tomar cuidado com aqueles asteriscos que eu mostrei que tem nos dados. Deixa eu achar um aqui. Em algum lugar tem aqui, vamos ver, tá aqui.
Então, aqui a gente tem aqueles asteriscos, eu tenho que tirar esse asterisco daqui para não ter problema, senão na hora de fazer algum cálculo não vai dar um erro. Então, só procurar aqui onde estão esses asteriscos e retirá-los. Tá? Ou pode ter uma interrogação, como eu já mencionei. Então, esse formato também é muito interessante porque facilita para você colocar isso num relatório, né? Esse formato de tabela. Aqui você pode copiar essa tabela, colocar no seu relatório, né? É uma forma mais econômica, mas de colocar a tabela de dados no relatório. Então é isso. É assim que a gente gera uma tabela de chuvas mensais utilizando o Hidro, né, a partir de dados do banco de dados HidroWeb da Agência Nacional de Águas.